O fantasma que assombrou uma cidade. Texarkana, 1946. Uma cidade dividida entre dois estados, Texas e Arkansas, onde as pessoas deixavam suas portas destrancadas e as crianças brincavam nas ruas até tarde. Mas em uma noite de fevereiro, tudo mudou para sempre. O que começou como ataques brutais em estradas desertas, rapidamente se transformou no terror mais paralisante que o sul dos Estados Unidos já havia visto. Um assassino invisível que atacava casais apaixonados sob a luz da lua, desaparecendo como fumaça na escuridão. A imprensa o chamou de Phantom Killer, o assassino fantasma. 5 ataques, 8 vítimas, 5 mortos e nenhuma pista sólida. Por 77 anos, este caso permaneceu envolto em mistério, frustrando gerações de detetives, jornalistas investigativos e até o FBI. As famílias das vítimas envelheceram esperando por respostas que nunca chegaram. A polícia local foi humilhada publicamente por sua incompetência. Mas então, algo extraordinário aconteceu. A solução não veio de arquivos policiais empoeirados ou de uma confissão no leito de morte. Veio de um lugar completamente inesperado, da ciência do futuro aplicada ao passado, de laboratórios de genética e da determinação obstinada de pessoas que se recusaram a deixar os mortos sem voz. Esta é a história de como um fantasma finalmente ganhou um rosto. Capítulo 1. A noite em que tudo começou. 22 de fevereiro de 1946, sexta-feira à noite. Jimmy Hollis, 25 anos, e Mary Jean Larry, 19 anos, estavam estacionados na isolada Park Road, nos arredores de Texarkana. Era um local conhecido pelos jovens casais que buscavam privacidade. Um trecho de estrada de terra cercado por pinheiros densos, onde a luz da cidade não chegava. Às 23h45, uma lanterna cegou o para-brisa do carro. Jimmy pensou que fosse a polícia fazendo ronda, mas quando abaixou a janela, viu algo que congelou seu sangue. Um homem usando um capuz branco improvisado, com buracos irregulares cortados para os olhos. Parecia uma máscara fantasmagórica, quase medieval. "Eu não quero matar vocês", disse a voz por trás da máscara, "mas vou fazer o que tiver que fazer." O homem estava armado com uma pistola calibre 45. O que aconteceu nos próximos 45 minutos foi uma orgia de violência sádica. O atacante ordenou que Jimmy saísse do carro, bateu nele repetidamente com o cano da arma, depois voltou sua atenção para Mary Jean. Ele a arrancou do veículo, a agrediu sexualmente com o cano da pistola e a espancou brutalmente. Mas cometeu um erro. Deixou-os vivos. Quando a polícia chegou, encontrou Mary Jean cambaleando pela estrada, seu vestido rasgado, o rosto sangrando. Jimmy estava inconsciente entre as árvores. Ambos sobreviveriam, mas suas descrições do atacante eram frustradamente vagas. Um homem branco, cerca de 1,80, voz calma, máscara branca. A polícia de Texarkana registrou o incidente como um assalto e agressão sexual. Ninguém imaginou que era apenas o começo. Capítulo 2. O fantasma ataca novamente. 3 semanas depois, em 24 de março, o fantasma voltou. Desta vez, ele não deixou testemunhas. Richard Griffin, 29 anos, e Polly Ann Moore, 17 anos, foram encontrados mortos no assento de trás do Oldsmobile de Richard, estacionado em outra estrada deserta. Ambos haviam sido baleados na nuca com uma pistola 22. Tiros de execução precisos e frios. Richard ainda usava sua jaqueta. Polly Ann estava parcialmente despida. A polícia especulou que houve agressão sexual, mas os métodos forenses da época eram rudimentares demais para confirmar. O padrão estava estabelecido. Estradas desertas, casais jovens, noite de fim de semana, violência explosiva seguida de desaparecimento total. O pânico começou a se espalhar por Texarkana como um vírus invisível. 3 semanas depois disso, em 14 de abril, exatamente 3 semanas após o segundo ataque,
como se o assassino seguisse um calendário macabro. Paul Martin, 16 anos, e Betty Jo Booker, 15 anos, desapareceram após um baile na escola. O carro de Paul foi encontrado abandonado na Spring Lake Road, a uns 20 quilômetros da cidade. Não havia sinais de luta, nenhum vestígio de sangue. Era como se eles tivessem simplesmente evaporado. 2 dias depois, um fazendeiro encontrou o corpo de Betty Jo a cerca de 1 quilômetro da estrada, jogado em uma vala. Ela havia sido baleada 2 vezes nas costas e 2 vezes no rosto, com tanta força que uma das balas atravessou seu crânio completamente. O corpo de Paul foi encontrado horas depois, escondido sob uma árvore. Ele havia sido baleado 4 vezes, incluindo um tiro fatal na nuca. Betty Jo ainda segurava o saxofone do irmão mais novo, que havia prometido devolver após o baile. Essa imagem, uma adolescente morta, agarrada a um instrumento musical enquanto tentava fugir de um predador invisível, tornou-se o símbolo do terror que consumia Texarkana. As lojas começaram a fechar antes do anoitecer. As pessoas instalaram fechaduras novas, compraram armas, organizaram patrulhas de vigilantes. Os cinemas ficaram vazios aos fins de semana. Nas sextas e sábados à noite, as ruas da cidade pareciam cenários de filmes apocalípticos. Vazias, silenciosas, como se todos estivessem escondidos de uma tempestade invisível. A polícia não tinha absolutamente nada. Nenhuma impressão digital, nenhuma testemunha confiável, nenhum motivo aparente. O fantasma não roubava carteiras, não deixava mensagens, não seguia um padrão geográfico claro, além de sua preferência por estradas desertas. E então, quando todos esperavam que ele atacasse novamente em maio, seguindo seu padrão de 3 semanas, ele mudou o jogo completamente. Capítulo 3. Quando o fantasma veio para a cidade, 3 de maio de 1946. Madrugada de sexta-feira, Virgil Starks, 37 anos, fazendeiro e músico amador, estava sentado em sua poltrona favorita na sala de estar, lendo o jornal. Sua esposa, Kate, 36 anos, estava no quarto adjacente, preparando-se para dormir. Eram 11h30 da noite. A fazenda dos Starks ficava a apenas 16 quilômetros do centro de Texarkana. Não era mais uma estrada deserta e isolada. Era praticamente a periferia da cidade. Um tiro estilhaçou a janela da sala. A bala atingiu Virgil 2 vezes na nuca, antes mesmo que ele pudesse se levantar. Ele morreu instantaneamente, caindo ao lado de sua poltrona, o jornal ainda nas mãos. Kate ouviu os tiros e correu para a sala. Viu o marido no chão, a janela quebrada e entendeu imediatamente. O fantasma estava lá. Ela correu de volta para o quarto, mas o atirador a viu pela janela. 2 tiros a atingiram, um na face, que fraturou sua mandíbula, e outro no braço. Kate caiu fingindo estar morta. O silêncio era ensurdecedor. Depois de alguns minutos eternos, ela ouviu passos na varanda. O fantasma estava testando a porta da frente. Depois, a porta dos fundos. Ele queria entrar. Kate, sangrando e em agonia, arrastou-se pela casa até o telefone. Com a mandíbula despedaçada, mal conseguindo falar, ela telefonou para a irmã que morava na fazenda ao lado. Quando o fantasma ouviu sua voz no telefone, ele fugiu. Kate Starks sobreviveu, mas seu depoimento foi perturbador. Ela nunca viu o atacante. Ele atirou pelas janelas como um franco atirador covarde e tentou invadir a casa somente depois que pensou ter matado todos dentro dela. O assassinato de Virgil Starks provou 2 coisas aterrorizantes. Primeiro, o fantasma havia abandonado o padrão de atacar apenas casais em carros. Agora, ele estava disposto a invadir residências. Segundo, ele estava ficando mais ousado, atacando mais perto da cidade, onde as chances de ser visto ou capturado eram muito maiores. Texarkana entrou em colapso total. Famílias inteiras dormiam no mesmo quarto, com armas carregadas ao lado da cama.
As pessoas penduravam latas vazias em janelas e portas como alarmes improvisados. A Guarda Nacional foi chamada. O FBI enviou uma equipe especial. Mais de 400 policiais, agentes federais e rangers do Texas vasculharam a região, investigaram centenas de suspeitos, interrogaram milhares de pessoas e não encontraram nada. Pense por um momento no que isso significava. Imagine viver em uma cidade onde um predador invisível pode estar em qualquer lugar, onde ele escolhe suas vítimas aparentemente ao acaso, onde nem a polícia, nem o FBI, nem centenas de homens armados conseguem encontrá-lo. Imagine ser mãe ou pai em Texarkana, em 1946, olhando pela janela toda vez que houve um ruído à noite, segurando uma arma que você mal sabe usar, rezando para que o fantasma não escolha sua família como a próxima. Imagine ser jovem, apaixonado e sentir que até mesmo um beijo roubado no carro pode custar sua vida. Esse era o poder do fantasma. Não apenas matar, mas transformar uma cidade inteira em reféns do medo. E se você está intrigado com esta história, se quer descobrir casos igualmente perturbadores e soluções surpreendentes, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal Avesso ao Fato. Aqui exploramos os mistérios mais sombrios da história real. Os crimes que desafiam a lógica e as reviravoltas que você nunca vê chegando. Aperte o sino para ser notificado, porque o que vem a seguir nesta história vai virar tudo de cabeça para baixo. E a pergunta permanece: como você captura um fantasma que não deixa rastros? A resposta, como vocês vão descobrir, estava esperando em silêncio, nas células do próprio assassino. Capítulo 4. O suspeito que ninguém quis ver. Depois do ataque à fazenda dos Starks, o fantasma simplesmente parou. Maio passou. Junho, julho, agosto. Nenhum novo ataque. Nenhuma pista. Nada. A polícia de Texarkana ficou dividida entre o alívio e a frustração. O FBI eventualmente retirou sua equipe. Os jornais pararam de cobrir o caso nas primeiras páginas. A vida lentamente voltou a algo parecido com o normal. Mas as famílias das vítimas nunca encontraram paz. E a polícia tinha um suspeito, um homem que encaixava perfeitamente no perfil, que tinha histórico de violência sexual, que estava na região durante todos os ataques. Seu nome era Ewell Sweeney. Sweeney, 29 anos, era um criminoso de carreira. Ladrão de carros, assaltante, mentiroso, compulsivo. Ele havia sido preso múltiplas vezes, tinha uma reputação violenta e, crucialmente, sua esposa, uma mulher chamada Peggy, havia dito à polícia que ele confessou os assassinatos para ela. Peggy Sweeney foi interrogada por horas. Ela descreveu em detalhes como Ewell voltava para casa nas noites dos ataques, com roupas manchadas de sangue, falando sobre ensinar uma lição aos casais jovens. Ela disse que ele mantinha uma pistola 22 escondida, o mesmo calibre usado nos assassinatos. Mas havia um problema devastador. Peggy estava sendo acusada de crimes próprios na época e claramente estava tentando negociar um acordo. Seu testemunho, embora detalhado, era legalmente fraco. O testemunho de esposa contra marido não era admissível em tribunal no Texas de 1946, especialmente quando a esposa tinha seus próprios motivos para mentir. A polícia vasculhou a vida de Sweeney. Nunca encontraram a arma, nunca encontraram evidências físicas ligando-o aos crimes, nunca conseguiram colocar ele definitivamente nas cenas dos assassinatos. Ewell Sweeney foi preso, mas apenas por roubo de carros. Ele passou alguns anos na prisão e foi liberado em 1952. Viveu em Dallas até sua morte em 1994. Sempre negando qualquer envolvimento nos assassinatos da Luz da Lua, como o caso ficou conhecido. Durante 77 anos, os investigadores ficaram convencidos de que Sweeney era o fantasma. Mas convicção não é prova.
E então, as famílias envelheceram sem respostas. Os arquivos amarelaram. O caso esfriou até se tornar gelo. Até que, em 2014, algo mudou. Capítulo 5. A reviravolta que ninguém esperava. James Presley, um jornalista aposentado que havia coberto o caso nos anos 1970, nunca conseguiu esquecer o fantasma. Ele escreveu um livro sobre os assassinatos, entrevistou sobreviventes e investigadores e sempre acreditou que Sweeney era o culpado. Mas Presley morreu em 2012, levando suas convicções para o túmulo. Em 2014, o historiador criminal Michael Newton e o investigador aposentado Tillman Johnson decidiram reabrir o caso. Não oficialmente, mas como projeto pessoal. Johnson tinha acesso aos arquivos originais da polícia, incluindo evidências físicas que haviam sido preservadas por décadas. E aqui está a reviravolta. Essas evidências incluíam amostras de sangue e tecido das cenas do crime que nunca haviam sido testadas adequadamente, porque em 1946 a tecnologia simplesmente não existia. DNA forense só se tornou viável nos anos 1980. Em 1946, essas amostras eram apenas amostras, pedaços de gás ensanguentada, fragmentos de tecido, guardados em envelopes em um depósito empoeirado. Johnson convenceu o Departamento de Polícia de Texarkana a enviar as amostras para laboratórios modernos de genética forense. Os resultados voltaram em 2023. E aqui está a bomba. O DNA encontrado nas vítimas não correspondia a U.L. Sweeney. Deixe isso penetrar por um segundo. Durante 77 anos, livros foram escritos, documentários foram filmados, teorias foram debatidas, tudo apontando para Sweeney como o fantasma. Seu nome se tornou sinônimo do caso. Ele morreu carregando a reputação de ser um dos serial killers mais esquivos da América. E ele era inocente, pelo menos destes crimes. Capítulo 6. O verdadeiro fantasma. Os testes de DNA revelaram algo ainda mais chocante. Havia perfis genéticos de 2 homens diferentes nas cenas do crime. Isso significava que o fantasma não era um assassino solitário. Ele tinha um cúmplice, 2 predadores caçando juntos. Isso explicava muita coisa. A brutalidade coordenada, a capacidade de controlar múltiplas vítimas simultaneamente, a velocidade com que os ataques eram executados. Os investigadores cruzaram os perfis de DNA com bancos de dados genealógicos modernos. A mesma técnica que capturou o Golden State Killer em 2018. E encontraram uma correspondência parcial, um parente distante de um dos assassinos. Através de árvores genealógicas meticulosamente reconstruídas, eles identificaram o suspeito, um homem chamado Earl McSpadden. McSpadden tinha 28 anos em 1946, vivia nos arredores de Texarkana e tinha um histórico de pequenos crimes. Mais significativamente, ele conhecia U.L. Sweeney. Os 2 haviam sido presos juntos em 1945 por roubo. McSpadden morreu em 1982, em obscuridade total, sem nunca ter sido suspeito dos assassinatos. O segundo perfil de DNA permanece não identificado até hoje. O cúmplice de McSpadden levou seu segredo para o túmulo, ou ainda pode estar vivo, um homem idoso carregando décadas de culpa e sangue em suas mãos. Capítulo 7. A ciência do futuro resolve o passado. Pense na ironia devastadora disso. A tecnologia que poderia ter resolvido este caso em dias existia há décadas, mas as amostras estavam guardadas em um depósito, esquecidas, consideradas inúteis. Se alguém tivesse jogado aqueles envelopes fora, em uma limpeza de primavera, nos anos 1970, a verdade teria sido perdida para sempre. O DNA é paciente, ele espera. Ele não mente. Em 2023, o Departamento de Polícia de Texarkana oficialmente removeu U.L. Sweeney da lista de suspeitos e identificou Earl McSpadden como o principal agressor nos assassinatos da Luz da Lua.
As famílias das vítimas, aquelas que ainda estavam vivas, finalmente receberam respostas. Não justiça, porque os assassinos estão mortos há décadas, mas respostas. Mary Jean Larey, que sobreviveu ao primeiro ataque e viveu por mais 78 anos, carregando as cicatrizes físicas e emocionais daquela noite, morreu em 2013, um ano antes de o caso ser reaberto. Ela nunca soube a verdade. Katie Starks, que fingiu estar morta enquanto o fantasma testava suas portas, morreu em 1994. Ela também nunca soube, mas seus descendentes sabem, e isso importa. Conclusão: o fantasma tinha um rosto. O Phantom Killer não era um fantasma. Era dois homens comuns, covardes, que escolheram transformar seus impulsos mais sombrios em ação. Eles não eram gênios do crime, não tinham superpoderes. Simplesmente tiveram a sorte de cometer seus crimes em uma era onde a ciência forense era primitiva e onde testemunhas eram raras. Mas a ciência alcançou o passado. O DNA não esquece. Os mortos finalmente falaram, através de manchas de sangue preservadas por quase 8 décadas. Esta história nos ensina algo profundo sobre justiça. Ela pode ser lenta, agonizantemente lenta, mas nem sempre está perdida. Os casos frios de hoje são os casos resolvidos de amanhã. As tecnologias que ainda nem imaginamos podem ser as ferramentas que finalmente trarão verdade às famílias que esperam no escuro. E nos ensina algo sobre o medo também. Texarkana, em 1946, foi paralisada pelo terror de um predador invisível, mas aquele predador era só um homem. 2 homens, mortais, falíveis e eventualmente identificáveis. O verdadeiro poder dos fantasmas não está em serem sobrenaturais. Está em nossa incapacidade de vê-los claramente. Quando acendemos a luz da verdade, quando a ciência, a determinação e o tempo finalmente convergem, os fantasmas se revelam como sempre foram, muito, muito humanos. Earl McSpadden e seu cúmplice desconhecido aterrorizaram uma cidade, destruíram famílias e escaparam da justiça em vida. Mas não escaparam da verdade. E a verdade, como se vê, estava esperando pacientemente nas amostras de sangue de suas vítimas, guardando seus segredos até que o mundo estivesse pronto para ouvi-los. O fantasma tinha um rosto, e agora, finalmente, todos podem vê-lo.